Casamento e divórcio, né? Vamos lá, bom dia, pastor Felipe. Bom dia, Jaimar. Então, nós ficamos, na última participação, nós falamos sobre a responsabilidade dos pais na preparação dos filhos, né, para o casamento. Esse foi o tema que ficou para a gente falar hoje. Quando se fala em divórcio, as pessoas só entendem, né, elas só percebem o resultado trágico de um matrimônio que está se dissolvendo. Mas há muitas raízes para chegar ali, né? Então, isso é importante a gente ter na mente, que essas raízes, elas muitas vezes são plantadas desde a infância. Maus exemplos, e aí eu estou falando, obviamente, de pais que são cristãos, mas não vivem como cristãos, né? Pais e mães, no caso. E aí, essas referências, elas vão simplesmente gerar pessoas que são incapazes de manter o relacionamento. Os pais precisam preparar os filhos para que eles venham ser capazes de viver e conviver, né, com um cônjuge onde eles têm o propósito de ser um. E quando a Bíblia fala ser um, eles precisam ser um em tudo, né? Muitas vezes as pessoas elas já entram no casamento com um pensamento errôneo vindo de conselho dos pais. Quais conselhos são esses, né? Um dos piores, que eu até citei na outra vez, eu já ouvi uma mãe cristã, né, evangélica, dizendo para a filha: casa, se não der certo, separa. Irmãos, a Bíblia fala: não conformeis com este mundo. Isso é uma mensagem diabólica. O casamento não é para ver se dá certo, é para fazer dar certo, né? E aí já entra com essa possibilidade, né? A pessoa já entra com esse aval dos pais, que são autoridades sobre os filhos, com essa concordância social que hoje é muito grande. Hoje as pessoas, qualquer probleminha que acontece em casa, a pessoa já aconselha: olha, sai desse relacionamento tóxico. Essa é a maneira bonitinha, né, de tentar se vitimizar. Estou vivendo um relacionamento abusivo, estou vivendo um relacionamento tóxico. E aí fica por isso mesmo. Mas um dia vão ter que prestar conta diante do justo juiz. E aí, qual é o argumento diante de Deus? É um relacionamento tóxico. Nós precisamos entender primeiro que nós temos um papel importante dentro do casamento. No casamento é um relacionamento. Você tem ali, né, pessoas diferentes que vão caminhar juntos em tudo. E quando eu falo em tudo, estou falando em tudo mesmo, né? Não existe, se há, já está errado, mas não existe privacidade entre marido e mulher. Quando a Bíblia fala que os dois são um, é porque eles precisam entender que eles são um mesmo, né? Então, a partir do momento que o marido ou a esposa é proibido, né, de, por exemplo, de ter acesso a alguma mensagem no celular, no e-mail ou coisas assim, que você precisa colocar senha para um ou outro não ter acesso, né? E aí vocês já não estão caminhando como um, ou seja, já estão fora do propósito de Deus. Então a gente precisa entender isso. E aí esse exemplo vem dentro de casa. Talvez você vai me dizer assim: ah, mas eu não tive exemplo dentro de casa porque meus pais nem eram cristãos, não tinha luz. Ora, mas se você não teve exemplo lá, você tem a palavra de Deus e você tem outros irmãos maduros. E aí, obviamente, você não vai olhar para aqueles que fazem errado. Nós vamos procurar sempre aqueles que, como Paulo dizia, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, a referência é Cristo, como que Cristo cuida da igreja. Então nós precisamos entender isso, porque Paulo faz essa relação em Efésios 5 de Cristo sendo o marido da igreja, que é a esposa, né? Então nós precisamos ter isso em mente. Os pais têm um papel fundamental na formação do caráter matrimonial dos filhos. E muitas vezes acontecem erros grotescos, né? Por exemplo, quando você vê que os pais não preocupam, não zelam em ensinar santidade aos filhos na área sexual. E aí os filhos simplesmente vão crescer, né? Muitos entram num casamento com uma visão totalmente pornográfica, e aí o homem ou a mulher, eles vão tentar implantar no relacionamento, e aí obviamente que isso aí é uma visão totalmente mundana, mas isso tem tomado conta
da sociedade como um todo, e a sociedade como um todo inclui a igreja, que se não estiver vigilante, não estiver ensinando, vai acabar, né, dissolvendo o casamento, porque é impossível alguém que tem uma mentalidade pornográfica se satisfazer com qualquer pessoa. Entende? É impossível, porque já quebra o limiar de naturalidade, né? Já passa para um tipo de mentalidade artificial, onde é impossível se saciar com uma pessoa natural. Então, ou seja, vai ter sempre inventar coisinhas, agregar coisas, objetos e outras pessoas, enfim, vai degradar o relacionamento. Vai ficar sempre insatisfeito, nunca vai ficar saciado, né? E aí, muitas vezes, isso parte de culpa dos pais. Por que eu falo que parte de culpa dos pais? Quando adolescente, você vai lá, coloca um celular na mão do seu filho e não quer saber o que ele está assistindo, o que ele está vendo, deixa ele dentro de um quarto, um computador, né, acesso a telas de mídias, onde ele está num ambiente privado. Como que um filho vai estar num ambiente privado, onde os pais, que são cabeças, que são autoridades sobre ele, não podem ter acesso? Né? O mundo vai falar, não, ele precisa ter essa liberdade, mas o mundo quer justamente levar ele para o fracasso, porque quando você olha para as coisas do mundo, a família é a única coisa que tem sido um empecilho para o mal se alastrar. E aí você vai lá e concorda com o mundo. Ah, não, meu filho já tem 14 anos, ele tem que ter a sua privacidade. Ora, ele ainda está debaixo do seu teto, a autoridade é sua, a responsabilidade diante de Deus é sobre sua vida. Então você tem produzido nele, abrindo oportunidades, que o mundo faz também, deixando ele ou ela acessando muitas coisas. A gente sabe que um aparelhinho como esse aqui é extremamente danoso, né? Um celular, por exemplo, ele não tem só um áudio, ele também tem câmeras, e o estrago que isso tem causado na sociedade é terrível. Pessoas têm tirado a própria vida por causa de consequência de fotos que tiraram e vazaram vídeos, né? Ainda que não vaze, isso está sendo transmitido para outras pessoas, e aí para e pensa que responsabilidade os pais têm em todo esse processo? Enorme. Só que eles tentam terceirizar essa responsabilidade para quê? Para a escola, né? Para a igreja. Mas a Bíblia fala que os pais têm essa responsabilidade, né? Que você tem que ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Talvez você é pai e está me ouvindo, ou sua mãe está me ouvindo e pensa assim, olha, mas eu não vivi uma vida muito correta, eu não tenho autoridade para repreender meu filho, minha filha, porque eu fui conhecer Jesus, eu já era mais adulto, já tinha passado essa fase bagunçada na minha vida, então eu não tenho moral para poder falar. Olha, entenda uma coisa, a moral não é sua, a autoridade não é sua, é da palavra de Deus. Independente do que aconteceu no seu passado, você tem autoridade e responsabilidade para poder ensinar, instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Não importa o que aconteceu no seu passado. Então a pessoa pensa assim, eu era errado, então eu não posso ensinar o certo. Pare e pensa os discípulos que Jesus foi chamando, né? E aí nós entendemos que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa nova criatura, ela vai debaixo da autoridade do nome de Jesus, debaixo da autoridade da palavra de Deus, e não da sua própria palavra. Nós não estamos seguindo agora, né, o que vem na nossa mente, o que a gente acha, o que a gente pensa. Então você, pai, você, mãe, tem sim autoridade para poder ensinar o correto. Por mais que você tenha sido uma prostituta, mas eu vivia num bordel, não importa. Você agora entregou sua vida para Jesus, foi lavada e remida no sangue do Cordeiro e tem sim autoridade. E, inclusive, a experiência passada maligna serve para você, inclusive, orientar e falar assim, olha, eu caí no laço do passarinheiro, mas Jesus me tirou de lá e eu não quero que você caia nisso. É óbvio, porque se nós olharmos para a situação de que nós erramos e agora vamos ter que permitir nossos filhos errarem, né, ou vamos ter que ignorar, vendo a trajetória que eles estão indo, sabendo que eles vão passar por ali e ignorarmos, nós estamos sendo covardes, né? Nós estamos sendo simplesmente pessoas que não estamos cumprindo o nosso papel. Então há uma responsabilidade muito grande dos pais na formação do caráter matrimonial dos filhos. Eu falei isso na outra participação e quero repetir. Infelizmente, há uma tendência moral degradada que tem atingido a igreja, né? Se você
que está me ouvindo é um jovem solteiro e pretende namorar sem propósito de casar, isto é pecado. Nós, como cristãos, precisamos ter um propósito definido. Qual é o objetivo? Ah, não, é só hedonismo, é só prazer. Isso está errado. Então quer dizer que você está curtindo com a pessoa como se fosse um copo descartável. Vai usar e depois vai jogar fora. Esse não é o propósito de Deus para ninguém. Você está defraudando a sua irmã ou o seu irmão em Cristo. Você não deve agir dessa maneira. Deus tem chamado você para ser homem de Deus, para ser homem, mas não é ser homem porque é macho, não. Ser homem porque tem caráter. E você, menina, tem que ser mulher de Deus. Entenda que aquilo que você está plantando agora, aquilo que você planta agora durante o seu namoro, você vai colher no seu casamento. É claro que, mas se eu me arrepender, mas você está fazendo um pecado premeditado. Para e pensa nisso. Então, cuidado, os jovens cristãos muitas vezes, eles estão plantando fornicação, prostituição no namoro, vão colher adultério no casamento, porque você está abrindo brecha para o diabo. Uma das maneiras das pessoas serem influenciadas pelo diabo, diretamente, é por meio de algumas coisas como crime, a área sexual, né? E envolvimento com coisas com ocultismo. São as três principais. Então pare e pense, uso de entorpecente de drogas também. São as principais características que você vê em uma sociedade onde as pessoas elas dão lugar ao diabo de uma maneira grandiosa. Só que não pensa você que o demônio vai ficar deixando a pessoa possessa o tempo todo, estribuchando no chão. Isso acontece também. Mas uma das maneiras dele agir na vida da pessoa é simplesmente oculto, aos olhos naturais. As pessoas carnais não vão identificar nada de ação demoníaca ali. E a pessoa não percebe, ela fala, meu Deus, a minha vida tem sido um fracasso atrás do outro. Claro, as suas escolhas estão sendo sempre as mesmas. Terminou um relacionamento aqui agora, o que a pessoa faz? Ela vai lá e já arruma outro para curar. Peraí, você precisa passar o seu tempo de luto. Isso não tem nada a ver com fraqueza. É a tristeza por ter terminado. Não tenta voltar para esse relacionamento agora, porque se ele encerrou, se o motivo dele ter encerrado ainda existe, então para que você vai voltar? Né? Então, as pessoas elas estão assim, andando para lá e para cá, elas estão achando que... E o medo da solidão, o medo de ficar sozinho, antes sozinho do que mal acompanhado. Mas entenda uma coisa, coloque seu joelho no chão, ore a Deus, pede a Deus orientação. Tem faltado muito isso. As pessoas estão ansiosas, elas estão se exibindo, aí vem a sensualidade, né? Aí você vê as mídias sociais e irmãos e irmãs em Cristo que têm usado vestes indecentes para tentar sensualizar, para tentar seduzir uma pessoa do sexo oposto, para poder, né, enfim, arrumar um homem e uma mulher de Deus. Como assim? Como que você quer uma pessoa fiel? Se a pessoa não é fiel a Deus, vai ser fiel a você? Para e pensa. Isso é uma incoerência, isso é uma ignorância, pensar que você vai seduzir uma pessoa que é obra da carne, a sedução, a lascívia. Lascívia é sensualidade, e isso está lastrado. E os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos a se vestirem de forma adequada, decente. Né? Isso também é outra coisa que não se fala. Eu não estou falando aqui dos exageros de uso e costume, etc. E tal. Eu também não quero criticar quem tem uso e costume, mas a grande questão é que antes com uso e costume do que vivendo com vestes indecentes, como muitos e ainda publicam nas redes sociais e escreve assim, serva do Senhor, princesa de Cristo ou servo de Deus. Para e pensa. Então, essa questão precisa ser ensinada. Quando você pega as obras da carne, as 4 primeiras obras da carne, Paulo fala, as 4 primeiras, elas são exatamente de ordem sexual. Por que Paulo coloca isso na primeira lista, na cabeça da lista? Né? Se isso não tem tanta importância assim. Então nós precisamos entender como é que a palavra de Deus trata essa questão. Por exemplo, quando nós falamos sobre castidade, virgindade, a palavra castidade é mais usada pelos católicos, mas é a mesma coisa, né? E aí, por coincidência, né, a Igreja Católica ainda é quem fala sobre castidade. E aí, pelo menos, você fala, e aí na Igreja Evangélica, se você falar, o que acontece? Você é criticado, é zombado, como se fosse uma coisa ridícula, uma coisa absurda, como se fosse uma coisa ultrapassada. Peraí, Deus ainda é o mesmo.
O Jesus ainda, ele espera uma noiva virgem. Paulo fala, eu tenho preparado vocês como uma virgem para um único marido. Peraí, se Jesus, ele exige o casamento com uma virgem, é porque isso tem alguma importância para Deus. Certo? Aí você fala, mas e o rapaz? Olha, se todas as moças são virgens, os rapazes vão ser o quê? É óbvio que seriam virgens também, ok? E aí você tem aqui, Êxodo 22, verso 16, que acontece o caso de um rapaz que por acaso ele seduz uma virgem que não estava prometida em casamento. Porque se ele seduzir uma virgem prometida, ele vai morrer, né? Seria a pena de morte. Mas a virgem não estava prometida. Então eles foram lá, ficaram, tiveram um relacionamento sexual. Obviamente que agora o que acontece? Ele tem que assumir ela em casamento. Aí você vai falar comigo, mas a lei era muito pesada. Ora, peraí, se ele não queria assumir ela como esposa, por que ele foi lá desfrutar de uma relação sexual com ela? Ora, já que ele tirou a virgindade dela, então ele estaria tirando a virgindade de alguém que seria esposa de outro camarada. Então, o que ele está tocando nela? Uma vez que ele tocou, tirou a virgindade dela, pronto, então assume em casamento. Isso se chama responsabilidade. E aí ele vai pensar duas vezes, falar, não, eu não vou ficar não, porque se eu ficar com ela, eu vou ter que casar, pronto, está resolvida a questão, não fica. Então nós estamos vivendo uma sociedade onde justifica os erros das pessoas, baseado simplesmente, mas se for assim, se for pensar dessa forma, irmãos, a nossa mentalidade não pode se acomodar à mentalidade do mundo. A Bíblia diz que, olha, Paulo fala assim em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Olha aí, você não vai lá levar animais mais na porta do tabernáculo para o sacerdote fazer toda aquela cerimônia e apresentar a sua oferta ao Senhor no altar queimando aquele animal. Não, agora a Bíblia fala, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. Irmão, se você está vivendo, mas não está sendo um sacrifício, não está sacrificando os seus desejos, as suas vontades, os seus impulsos e tentar acompanhar as modinhas do mundo, você está no mundo e achando que está congregando, achando que está na igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando de paredes. A igreja é o corpo de Cristo reunidos em nome de Jesus. Aí você diz, mas eu frequento. Você é apenas um frequentador, mas você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente. Quando eu falo em Êxodo 22, 16, diz assim, se alguém pode ser qualquer um, seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. O que significa? Significa que você tem lá uma moça que está aí na rua. Hoje em dia é muito comum das pessoas ficarem, né? Fica com um, fica com outro. Isso é totalmente fora da vontade de Deus. Eu, lamentavelmente, já vi um pastor falando para um grupo de jovens que pode ficar à vontade. Vocês não podem ir para os finalmente. Para e pensa, vocês não podem ir para o finalmente. Como assim? Irmãos, isso aí é brincar com a graça de Deus. Né? Você não brinca com a graça de Deus, com a paciência de Deus. E aí as pessoas vão fazendo isso e tal, e vai chegar uma hora em que as consequências virão. Você vai se frustrando e os problemas não são só esses, são de ordem espiritual também. Mas vou falar de problemas emocionais. Vai se frustrando, né? Vai passando por vários traumas. Eu já vi pessoas que elas já frustraram tanto na vida dela que elas agora estão assustadas de se relacionar com alguém. Mas por quê? Porque está fazendo tudo errado. Se você não tiver propósito, você simplesmente está fadado ao fracasso e ao divórcio, porque o divórcio faz parte disso. Quando a pessoa vai casar e ela quer ser feliz no casamento, ela já entrou errado. Ela tem que ter o propósito de fazer o outro feliz. Porque quando ela está com esse egoísmo, né, eu vou arrumar alguém que me satisfaça, quer dizer que ela não sabe conviver nem consigo mesma. Ela está dizendo o seguinte, eu não consigo estar satisfeito. Quando você estiver satisfeito sozinho, falar assim, não, eu estou bem comigo mesmo, estou bem com Deus, a principal preocupação é essa, que quem não está bem com Deus não sente paz, e quem não sente paz tira a paz de quem está ao seu redor, né?
Aí você vê um outro problema, Jaima. Qual outro problema? A pessoa vira e fala assim, rapaz, eu sou crente, mas eu tô namorando a pessoa que não é. Né? A gente vai casar, graças a Deus, vai dar problema. Há um caso ou outro, né? Nós temos as exceções de pessoas que conseguem conviver bem assim. Mas e quando começa a dar problemas? Por quê? Se os dois forem cristãos, você tem uma régua, você tem uma regra onde você vai poder pedir ajuda à igreja, né, irmão? Você aconselha, mas como é que você vai aconselhar uma pessoa que não teme a Deus e que não está debaixo da submissão do Senhor, que não tem o senhorio de Cristo sobre a vida dele? Entende? Aí depois a pessoa vai falar assim, mas então agora eu vou separar. Lógico que não. Lógico que não. Né? Infelizmente é uma consequência, mas muitas vezes as pessoas já sabem que não deveria ter envolvido nesse relacionamento. Né? E aí tem a grande questão, agora entra aquela palavrinha que é ignorada nos dias de hoje, responsabilidade diante de Deus. E disso que eu estou falando, sobre a necessidade dos pais ensinarem os filhos a responsabilidade, prepará-los para um casamento, porque você não está preparando só seu filho, não, você está preparando seu filho, você está preparando o ambiente para a vida dos seus netos também, porque na prática o cristão ele precisa pensar como um todo, né? E aí você vê, né, os relacionamentos, quando eles se dissolvem, o desgaste que é para as crianças. Sempre elas saem sofrendo muito. Por quê? Porque é consequência de pecado. Pecado atrás de pecado leva a isso. Um abismo chama outro abismo. E aí essas crianças vão ficar sem referência paterna, que é importantíssima, ou sem referência materna, que não tem nem como falar, né? Porque a mãe é aquele primeiro contato ali com o seio materno e tudo mais. Para e pensa. Aí agora vai crescer sem referência de um e de outro. Você está simplesmente destruindo. A Bíblia fala uma coisa muito importante. A mulher sábia edifica, ela constrói a sua casa. A mulher tola, ela destrói com as próprias mãos. O feminismo tem feito algumas mulheres acharem que elas precisam ser empoderadas. Mulher empoderada é a mulher cheia de poder, mas é cheia do poder do Espírito Santo. Essa é empoderada. Aquela mulher que cumpre o seu papel, como a Bíblia diz, de boa dona de casa. Não estou falando que a mulher não possa trabalhar para ajudar o seu esposo nas suas questões financeiras, mas agora ela não pode abdicar do seu papel de mãe, do seu papel de esposa, do seu papel de dona do lar, dona de casa. Como a Bíblia diz, basta você ler isso em Tito e Timóteo, 1 Timóteo, que você vai entender que quando ela abdica ela abre mão desse papel dela, ela está simplesmente indo contra a vontade de Deus e a consequência vai ser a destruição do lar. Você vai falar para mim assim, mas se for uma questão de necessidade, se ela precisa, é uma coisa. Agora, porque há casos em que, por exemplo, a mulher tem que estar trabalhando ali, às vezes sozinha, durante o período o esposo está desempregado, né? Agora, existe a maioria das circunstâncias que não é por um caso assim. A maioria das circunstâncias é simplesmente para ter uma vida mais larga financeiramente. E nós estamos colocando muitas vezes o dinheiro para comprar coisas que nós realmente nem precisamos. Não são essenciais para a nossa vida. Estamos colocando o dinheiro acima do propósito que Deus estabeleceu para nós. Então nós precisamos entender que nós não podemos acompanhar o ritmo do mundo. Um dos problemas que a gente vê hoje em dia é um ataque grotesco contra a família. Um dia desse, Jamar, eu estava com minha esposa no shopping. Muito pouco eu passo lá, tem vezes que eu passo uns 10 anos sem ir naquele lugar. Para mim não faz diferença nenhuma. E aí nós estávamos passando lá, fui levar as crianças para poder brincar naqueles brinquedinhos. E aí eu tenho 3 filhos, né? Um filho de 11, hoje tem 11 anos, o outro tem 6 anos. E a nenenzinha agora está com 3 meses, a gente tinha 2 mesinhos. E aí a gente passava ali naquele ambiente hostil, né? Hostil à família, hostil ao ambiente cristão. E eu estava observando como que mudou a sociedade em tão pouco tempo. A minha esposa passando com a neném no colo parecia uma afronta para aquelas mulheres que são as chamadas, que se auto-intitulam empoderadas. Elas olhavam com nojo, com raiva, com ira, porque minha esposa estava cumprindo o papel de mãe.
estava cumprindo o papel de esposa. Estávamos andando um lado do outro, né? Eu ando abraçado com ela, de mãos dadas. E isso, o que acontece? Só de você fazer o certo, você já incomoda o errado. Quando a luz passa num ambiente, as trevas ficam incomodadas porque não querem ser expostas. É assim que a Bíblia diz. E aí, o que acontece? Muitas das mulheres cristãs, elas se sentem envergonhadas. Porque a tentativa deles é essa, né? Se sentem frustradas. Por quê? Porque o inimigo sopra na mente das mulheres o seguinte: olha, você deveria ser livre. Você está presa num relacionamento aí. Você poderia ter uma vida de solteira, mas a vida de solteira de uma mulher cristã é sozinha ou namorando com o propósito de casamento. Do contrário, tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. E hoje em dia tem uma palavrinha que não fala no púlpito mais, Jamar. Não fala inferno, não fala juízo, não fala pecado. Mas Jesus, uma informação extra, Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi ninguém. Todos eles falaram sobre isso. Mas quem mais falou foi Jesus. Então, hoje em dia você vê muitos pastores sendo omissos também nesse papel de preparar os seus jovens. Porque muitos jovens não têm pais cristãos que possam prepará-los para o relacionamento, que possam aconselhá-los, né? Então, é claro que a igreja não é o papel primário. O papel primário é dos pais. Mas e aí? Quando o jovem não tem pai ou mãe cristãos, né? A igreja tem que ter essa possibilidade. E aí ele vai para a igreja, quando não encontra um pastor assim, que fala para ele, vive a vida larga, só não chega nos finalmente, isso é papo furado. Isso é papo furado. Né? É mesmo quando você ligar um ferro na tomada e não querer que ele esquenta. Isso é conversa fiada. Né? Então, aí chega pastores que simplesmente não falam isso, mas também não falam nada. É como se não existisse, né, a necessidade de orientar os nossos jovens. E aí você vira aquelas conversinhas que eu já cansei de ver naquelas festividades, né? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, já venceste o maligno. Como que venceu o maligno se ele está agarrado na prostituição, está agarrado na pornografia, na masturbação, e ninguém fala nada sobre isso, está passando a mão na namorada, ficando preso dentro do carro, e aí ninguém fala nada, como se fosse normal, se fosse natural. Eu sei que tem gente que pode estar ouvindo, deve estar assim, achando assim um absurdo, né? Nossa, que coisa atrasada, mas é porque você tem uma mente mundana. Não importa quantas vezes você vai à igreja. A Bíblia fala que os filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito Santo. E o Espírito, ele é santo, ele não é profano, ele não é mundano, não é secular, ele não é sensual. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Então, jovens, você rapaz, você moça, né? Por mais que você tenha errado, decida mudar de rota. Fala assim: eu quero plantar bênção para colher bênção, porque eu estou plantando maldição, eu vou acabar colhendo maldição. E quando nós vivemos uma vida de desobediência, como é que você quer que Deus ouça a sua oração e realize desejo do seu coração se o seu coração está totalmente distante de Deus? Não tem jeito. Quando você está com o coração ligado no Senhor, disposto a obedecer ao Senhor, e aí que está a grande diferença de uma pessoa que sabe o que é certo e aquela que está disposta a fazer o que é certo. A oração que Cristo ensinou para nós foi: seja feita a tua vontade, não a nossa vontade. Nós precisamos nos submeter ao senhorio de Deus. E quando você submete ao senhorio de Deus, é em todas as áreas. As pessoas falam assim: eu deixo Deus conduzir aqui, mas aqui não. Né? Não existe isso. Ele é dono do nosso todo. Então Deus, ele vai cuidar do seu corpo quando você pede cura para a saúde, amém, proteção, né? Ok, amém, Deus abençoa a sua imunidade e tudo mais, mas ele também cuida do seu coração, do seu sentimento, das suas emoções. A paz de Deus vai guardar os seus sentimentos. Mas como que você vai ter paz se você quer andar no mesmo ritmo do mundo? É impossível, o mundo está perdido. O mundo está perdido, nós precisamos entender isso. O problema é que a igreja quer copiar tanto o mundo, tanto copiar o mundo, que eles querem copiar até as práticas mundanas, quer trazer para dentro da igreja a liberalidade que eles têm, né? São libertinos. Nós temos liberdade, mas não para pecar. Nós somos livres em Cristo. E agora entendam isso. Pais que estão me ouvindo aqui agora, vocês têm uma responsabilidade muito grande sobre a vida e consequência das atitudes, das decisões que os filhos vão tomar, porque muitas decisões tomadas erradas são por falta de orientação, de aconselhamento, e às vezes por conselho errado dos pais.
Não basta ficar... O que eu vejo muito acontecer, os pais deixam a coisa acontecer e lá na frente, quando a consequência pega, aí fala assim, onde foi que eu errei? Ou então, vai pro joelho, pede oração, vai para ciclo de oração, oração de manhã, de madrugada, faz jejum. Meu irmão, para e pensa. Você tem que fazer uma ação preventiva, não é corretiva. Senão você vai realmente colher coisas muito graves, tá? E aí, a gente vai estar encerrando essa participação agora, né, Jamar? Queria agradecer pela oportunidade de falar mais uma vez hoje, não só para os pais, mas ainda só frisar mais um detalhezinho aqui para os jovens, que eu falei com os pais, mas os jovens, né? Se você viveu errado até aqui agora, eu sei que Deus pode ter falado no seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que você faz? Se arrepende. Está vivendo um relacionamento errado? Desfaça esse relacionamento. A Bíblia fala que aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, e quanto mais namorado, mais do que a mim, não é digno de mim. Seja digno do Senhor. Toma uma decisão e fala assim, olha, eu não vou viver mais esse relacionamento errado. Eu tenho um propósito de casamento. Você não quer nada comigo? Tá me namorando aí há 6 anos, 10 anos, mas tá me enrola. Pelo amor de Deus, irmão. Não existe isso não. Tá? E aí, sem propósito, pode ter certeza que isso não está agradando a Deus. Né? Não adianta te enganar com palavras doces, com palavras bonitinhas. O certo é que Deus quer você por inteiro. Tá ok? Muito obrigado aí. Deus abençoe a vida dos irmãos.